Sejam bem-vindos ao canal A Voz do Atalaia. Hoje teremos um tema muito importante. O tema de hoje tem como título a chuva temporã e a chuva serode. Deus usa esses dois elementos da natureza para nos ensinar uma verdade presente para o tempo que nós estamos a viver. A ação do Espírito Santo sobre o crente para lhe capacitar a pregar o Evangelho eterno em todo o mundo habitado. Antes de começar com o nosso estudo, vamos inclinar o nosso rosto para uma oração. Senhor Deus que habita nas alturas, queremos te pedir que o Senhor possa nos conceder entendimento e sabedoria da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que Zacarias capítulo 10, verso 1 nos diz para pedirmos a Deus? Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Zacarias capítulo 10, verso 1 nos diz que nós devemos pedir a Deus chuva. Essa chuva que Zacarias diz para nós pedirmos a Deus representa o Espírito Santo, ou seja, nós devemos clamar a Deus para que Deus possa derramar o Espírito Santo em nós. Mas com que objetivo Deus deve derramar o Espírito Santo em nós? Para que nós possamos terminar a obra que Jesus Cristo nos designou. Pregar o Evangelho em todo o mundo habitado. O livro de Oséias, capítulo 6, versos 3, nos diz qual é o primeiro requisito para que nós possamos receber a chuva, ou seja, o Espírito Santo. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera, que regam a terra. Então, Oséias diz, conheçamos o Senhor. Um dos primeiros requisitos, nós devemos conhecer o Senhor. Conhecer a Deus significa o quê? Guardar os seus mandamentos, pois o caráter de Deus é revelado na lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Não só devemos ter uma comunhão profunda com Deus, devemos andar com Deus assim como Enoque andou com Deus. No Antigo Oriente havia dois tipos de chuva, a chuva temporã e a chuva serode. A chuva temporã caía no tempo da semeadura. Ela era necessária para que a semente possa brotar. A chuva serode era necessária para o amadurecimento do grão e preparar para a colheita. Deus usa esses dois elementos da natureza para nos ensinar uma verdade presente para o tempo que nós estamos a viver hoje. Jesus Cristo deu uma grande missão aos seus discípulos, de pregar o Evangelho avante. Antes da sua partida para o céu, disse aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém a fim de que possam receber o poder do alto. Essas instruções nós encontramos no livro de Atos capítulo 1, do versos 3 a versos 5, o versos 12 a versos 15. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, mas eles não deveriam ficar em Jerusalém ociosos. Eles deveriam clamar pela descida do Espírito Santo. Eles confessaram seus pecados, deixaram de lado as suas diferenças e se uniram em um único propósito, de pregar o Evangelho avante, cumprir a missão que Jesus Cristo lhes designou. Então, no ano 31, caiu a chuva temporã. Essa chuva temporã que representa o Espírito Santo capacitou os discípulos a pregar o Evangelho. E o Espírito Santo capacitou os discípulos a falar novas línguas que eles não falavam. Então, eles pregaram o Evangelho, até que os sacerdotes disseram que eles estavam bêbados. Então, eles fizeram uma grande obra que eles não poderiam fazer com suas próprias forças. Com o poder do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, com seu sermão, ele deu um sermão, cerca de 3.000 almas se converteram. E a igreja primitiva, quanto mais o tempo passava, a igreja ia crescendo. Hoje nós devemos continuar com a obra que os discípulos começaram, levar as boas novas avante em todo o mundo habitado. Mas não iremos levar a obra avante com nossas próprias forças. Zacarias capítulo diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo para terminarmos a obra que Jesus Cristo nos designou. Então Deus quer nos conceder o Espírito Santo para que nós possamos terminar a obra. Nós, com nossas próprias forças, não temos força suficiente
para terminar essa obra em todo o mundo habitado. Existem várias pessoas que ainda não conhecem a verdade presente. Existem várias pessoas que ainda estão na Babilônia, a beber do vinho da Babilônia, as falsas doutrinas, que nós precisamos libertar essas pessoas que estão na Babilônia, pregando o evangelho eterno. Pois a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então temos uma grande missão a cumprir. No livro de Lucas, capítulo 11, versos 13, Jesus Cristo diz: vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então Deus quer derramar o seu Santo Espírito sobre nós. Mas é necessário que nós clamemos a Deus. Pedimos a Deus para que Ele possa derramar o Espírito Santo. Mas também é necessário que nós nos preparemos para receber o Espírito Santo. Devemos nos santificar, devemos nos purificar, devemos abandonar todas as obras das trevas, a fim de que nós possamos receber o Espírito Santo. No livro Eventos Finais, no capítulo que fala da chuva serôdia, Ellen White diz algo muito importante que todo cristão deve saber. É o seguinte: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Então, os discípulos clamaram pela descida do Espírito Santo. Nós hoje devemos também, assim como os discípulos clamaram pela descida do Espírito Santo, clamamos a Deus para que Ele possa derramar o Espírito Santo em nós. Não temos como terminar a obra com nossas próprias forças. E nós temos uma obra dupla por fazer nesse tempo do fim. É por essa razão que Deus vai derramar o Espírito Santo em forma dobrada. O Espírito Santo vai descer em nós em dobro. A chuva serôdia será maior que a chuva temporal. Então nós devemos clamar a Deus pela descida do Espírito Santo. E Ellen White continua dizendo: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estado no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora, buscá-la, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Então, muitos cristãos esperam a chuva serôdia para o futuro. Mas Deus quer derramar a chuva serôdia quando? Agora. Então, nós devemos orar pela descida do Espírito Santo agora. Então, Deus quer derramar a chuva serôdia agora. Então, nós precisamos clamar a Deus para que Ele possa derramar o Espírito Santo agora. E continua dizendo: a medida do Espírito Santo que receberemos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que Deus nos fora concedido. Cada um vai receber o poder do Espírito Santo mediante a sua busca, mediante o seu desejo, mediante o seu clamor. Então, temos uma obra a fazer individualmente. Clamamos a Deus para que Deus possa derramar o Espírito Santo. Não só, também devemos nos unir como igreja, como irmãos. Clamamos pela descida do Espírito Santo. Agora, a pessoa que negligenciar a busca do Espírito Santo, Deus não irá derramar o Espírito Santo nessa pessoa. Pois nós temos um papel para fazer para que nós possamos receber o Espírito Santo. Nos santificamos, nos purificamos, confessamos nossos pecados, assim como os discípulos fizeram e receberam a chuva temporal. Depois vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Então nós devemos ter vitória sobre o pecado para que nós possamos receber o Espírito Santo. Não devemos nos acomodar no pecado. Devemos exercer um esforço para abandonar o pecado. E esse esforço só iremos conseguir quando Deus derramar o Espírito Santo em nós. Mas antes disso, nós devemos nos purificar. Devemos abandonar toda má obra das trevas. E continua dizendo: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia
cairá sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, para que os discípulos recebessem o Espírito Santo, eles se purificaram. É o mesmo que nós devemos fazer. Limar todos os defeitos do nosso caráter. O nosso caráter é formado pelas coisas que nós fazemos, comemos, contemplamos, ouvimos. Então nos importa abandonar tudo que é de Satanás. Nos importa abandonar todas as obras das trevas. Nos importa abandonar tudo que não glorifica a Deus para que nós possamos receber o Espírito Santo. A coisa que Satanás mais teme é que o povo de Deus receba o Espírito Santo. Porque ele sabe, quando o povo de Deus receber o Espírito Santo, ele vai terminar a obra que Jesus Cristo lhe dizia que não. Então Satanás não quer que o povo de Deus termine a obra. Então nós temos um papel a fazer, que é pregar o Evangelho eterno em todo o mundo habitado. Para tal, precisamos estar revestidos do Espírito Santo. É o desejo de Deus nos conceder o Espírito Santo agora. Jesus Cristo disse, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. Devemos clamar pela descida do Espírito Santo. Deus não te tirou das trevas para que tu possas aquecer os bancos da igreja. Deus te tirou das trevas para que tu possas ser o sal, para que tu possas ser luz. Então nós devemos refletir a luz de Cristo no mundo que está nas trevas, a fim de resgatar as almas que estão na Babilônia, a fim de resgatar as almas que estão ficando embriagados com o vinho da Babilônia. Então nós temos um grande papel a fazer. Clamar a Deus para que nos conceda o Espírito Santo, a fim de que nós possamos dar o alto clamor, até que nós cheguemos à mensagem do quarto anjo, chamar as almas que estão na Babilônia saírem. Não temos uma missão a fazer, pregar as 3 mensagens angélicas. Jesus Cristo disse, e esse evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo habitado. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versos 14. O evangelho que Jesus Cristo se referia era as 3 mensagens angélicas. Então nós, como povo adventista do 7º dia, temos esse papel, pregar as 3 mensagens angélicas em todo o mundo habitado. Mas não conseguiremos pregar as 3 mensagens angélicas em todo o mundo habitado se nós não recebemos o poder do Espírito Santo. Lembra, conforme eu havia dito, Deus quer conceder-nos o Espírito Santo agora. Não vamos cometer o pecado de querer esperar essa chuva para o futuro. Vamos clamar por essa chuva agora. O mundo em que nós estamos está contaminado do pecado. Quanto mais o tempo passa, as coisas vêm piorar. Devemos anseiar a volta de Jesus. E Deus nos deu esse papel, pregar as boas novas para que o fim chegue, para que Jesus Cristo possa vir em cima das nuvens. Então, querido irmão, querida irmã, a chuva serôdia não vai descer em ti se tu ficares ocioso, de braços cruzados. Devemos clamar a Deus, devemos abandonar o pecado. Como um povo advento, devemos deixar de lado todas as nossas diferenças. Devemos nos unir com um único objetivo, com um único propósito. Levar a mensagem de Deus avante. É para isso que Deus levantou a Igreja Adventista no 7º dia. Pregar as boas novas da salvação. E Deus quer nos conceder dons. E Deus também nos deu dons para que nós possamos trabalhar na sua seara. Agora, a chuva serôdia, ela é responsável para o amadurecimento do grão e preparar para a colheita. O amadurecimento do grão, o que significa? Significa o quê? O termo da evangelização. E Jesus Cristo vem fazer o quê? A colheita, vem levar os seus. Mas Deus nos deu essa obra. Jesus Cristo nos designou essa obra de pregar o evangelho a fim de que o grão amadurece, ou seja, a fim de que todo mundo possa conhecer a verdade e ele possa vir buscar os seus. Então, essa mensagem que eu queria deixar, de buscarmos a chuva serôdia. Desejamos ter a chuva serôdia agora e não esperamos essa chuva para o futuro, mas agora. Quero terminar de te convidar mais uma vez para inclinar teu rosto, para clamarmos ao nosso bom Deus, para que Ele possa nos conceder a chuva serôdia. Oremos. Senhor Deus que habita nas alturas, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda essa chuva serôdia,
para que nós possamos terminar a obra que o Senhor nos concedeu. Pai, não será por força nem por violência, mas através do Teu Santo Espírito que nós iremos terminar a obra. Desejamos, Pai, o Espírito Santo derrame sobre nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.